Olá pessoal, dando seguimento nas nossas orientações para a organização e desenho do projeto de pesquisa, hoje a gente vai partir do problema e dos objetivos que nós já discutimos em aulas anteriores para o desenho dos procedimentos metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa. Isso envolve procedimentos de coleta de dados, de análise de dados, definição de participantes, do locus da pesquisa. Então tem uma série de informações relevantes que a gente precisa organizar a partir dos objetivos definidos para a pesquisa, que por sua vez se relacionam com o problema de pesquisa. Então, para fazer um exemplo e deixar a coisa mais próxima da realidade, eu defini aqui um problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa, assim como nas etapas anteriores a gente já fez, ele se relaciona com um tema. Então, o tema aqui é educação à distância, né? Mais especificamente, evasão e educação à distância. E aqui eu quero saber se existem diferenças para a evasão que são motivadas pela natureza do curso, ou seja, se os cursos de educação à distância têm motivos de evasão que são diferentes dos cursos presenciais. E eu estou fazendo um recorte aqui, que é o curso de pedagogia. E isso, lógico, estaria descrito no meu projeto com a justificativa que os cursos de pedagogia, assim como os cursos de administração, são os que têm mais alunos matriculados na modalidade educação à distância no país. Então, aí, a partir deste problema, eu defini então o seguinte objetivo: identificar possíveis diferenças, possíveis porque eu não tenho certeza se elas existem ou não, então é uma pesquisa exploratória, na evasão de cursos de pedagogia, educação à distância versus pedagogia presencial de universidades públicas e particulares. Então, além da comparação entre as duas modalidades de oferta, eu estou observando também se há diferença entre instituições públicas ou particulares. A partir desse objetivo geral, nós temos objetivos específicos que, em conjunto, me ajudam a resolver o objetivo principal. Então, como primeiro objetivo específico, eu defini aqui um mapeamento na literatura dos fatores ou motivos de evasão em cursos presenciais e à distância, ou seja, eu preciso conhecer o que já está definido como motivo ou fator de evasão nesses cursos, para organizar a minha coleta de dados em campo, né? No segundo objetivo específico, eu tenho analisar projetos pedagógicos e o registro acadêmico de cursos presenciais e EAD, buscando as diferenças de abordagem pedagógica, porque isso pode ser motivo, e diferenças de desempenho acadêmico dos estudantes, porque isso também pode ser motivo. E também eu preciso da relação dos alunos que seriam concluintes ou evadidos das turmas iniciadas em 2016. E aí aqui eu já estou arbitrando um segundo recorte para que eu possa fazer uma análise de estudantes que já estão aí, que deveriam, né, estar no último ano de formatura e evadiram, né? Então aí eu vou fazer uma análise de projetos pedagógicos de curso, eu tenho que obter esses documentos, e de registro acadêmico, tenho que obter essas informações. No objetivo 3, então, com base nisso, agora eu já tenho a relação dos estudantes, então aí eu vou compreender a percepção dos estudantes em relação aos motivos de evasão. E por isso, então, eu tenho que acessar esses estudantes, né? Eu tenho que acessar esses estudantes e tenho que saber o que eu vou perguntar para eles. Então, eu vou perguntar com base nas motivações que eu já identifiquei na literatura. E para saber quem são esses estudantes, eu preciso dos dados de registro acadêmico desses estudantes, né? Para, finalmente, então, com esses dados todos,
eu fazer uma análise comparativa das motivações para a evasão nos cursos pesquisados, né? Então, com base nessas informações aqui, agora eu vou iniciar o desenho da pesquisa. Muito bem. Uma das formas de representar o processo de pesquisa é na forma de mapa conceitual, ou fluxograma, ou mapa mental. Existem vários recursos para fazer isto, mas a gente pode utilizar mesmo papel e caneta para organizar as ideias em um esquema. Eu vou utilizar esse aplicativo, que é o Xmind. Vocês podem encontrar na internet e baixar, tem uma versão gratuita. Para efeito didático aqui, eu vou utilizar ele para organizar então um desenho de pesquisa baseado naquele problema e objetivos que eu já apresentei anteriormente. Então vamos lá, eu vou escolher aqui um modelo em branco. E aí, então, eu vou, a partir do problema de pesquisa, desenhar, então, todo o processo de pesquisa. Lembrando, nós definimos lá como exemplo que o problema de pesquisa é diferenças na evasão, no caso. Então, vamos começar inserindo aqui o tópico central do nosso problema. Então, eu vou descrever de forma mais sintética aqui, ó. Diferença na evasão EAD versus presencial. Então tá aí o nosso problema. E aí, com base nesse problema, eu defini então um objetivo. Então eu vou inserir aqui o objetivo. Esse objetivo é identificar diferenças na pedagogia EAD versus presencial de universidades públicas e particulares, né? Com base neste objetivo, eu criei objetivos específicos, não é? Então, eu criei mapear motivos na literatura, criei um segundo objetivo, vou chamar de objetivo 2, analisar os projetos pedagógicos e o registro acadêmico. E tem mais um objetivo. Posso chamar aqui compreender as motivações dos estudantes.
E um quarto objetivo muito bem. Vejam que eu não interliguei os objetivos ainda ao objetivo principal, porque eu posso ter objetivos que são em sequência, ou posso ter objetivos que eu vou realizar de forma paralela no tempo, né? Só para ter um desenho mais interessante aqui, eu vou colocar então aqui o objetivo relacionado ao problema. Aí o objetivo 1, que é mapear os motivos na licenciatura, mapear os motivos na literatura, ele vai estar relacionado com este objetivo principal e ele tem que ser realizado antes dos outros 3, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma ligação aqui, um relacionamento do objetivo com este. Não deu certo. Vou fazer aqui. Então, qual é o relacionamento aqui? É buscar referências. E a partir disto, eu vou precisar então fazer o que para realizar esse objetivo 1? Então eu tenho que fazer uma busca em bases de dados 5 anos evasão em cursos de pedagogia. Ok? Depois eu tenho que selecionar trabalhos que encontraram fatores ou motivos de evasão. E organizar um quadro com os principais motivos ou fatores e as referências bibliográficas. Muito bem. Enquanto eu busco essas referências e analiso, eu posso ao mesmo tempo ir providenciando etapas do objetivo 2, que é analisar projetos pedagógicos de curso e registro acadêmico dos estudantes. Então, eu posso criar um relacionamento aqui a partir
deste objetivo diretamente com este. Então, para o objetivo 2, eu vou precisar definir os cursos e as instituições que eu vou pesquisar, não é? Porque no objetivo geral está dito de universidades públicas e particulares, então eu preciso definir o que eu vou fazer em termos de abrangência nesse caso. E aí, existem muitas universidades públicas e particulares. Então eu posso fazer um estudo amplo, com muitas universidades, ou posso fazer um estudo de caso. Então é nesse momento que eu defino se eu vou fazer de cursos de algumas universidades, de uma universidade pública e de uma particular, aí o caso vai ser geograficamente mais limitado, né? Eu posso caracterizar isso como um estudo de caso, ou posso decidir fazer em todas as universidades públicas, todas as universidades particulares. Vamos considerar que eu vou fazer em uma universidade pública e uma universidade particular, né? Então eu posso colocar aqui uma pública e uma particular. Tá? Então eu vou ter que definir isso para poder fazer a análise. Então, para fazer a análise, quais são os elementos envolvidos? Primeiro, obter PPC e dados. Registro acadêmico dos estudantes. Realizar a leitura crítica dos PPC e categorizar os aspectos pedagógicos marcantes que determinam a oferta do curso. Tratar estatisticamente os dados de registro acadêmico, buscando classificar os estudantes de acordo com o rendimento acadêmico. Isso aqui vai ser para formar grupos de alto e baixo desempenho. Além disso, eu preciso separar dados cadastrais de estudantes evadidos com alto e baixo desempenho. Ok. Para realizar essa análise, eu vou precisar fazer esses passos. Agora, eu ainda tenho que compreender as motivações dos estudantes. Este objetivo eu não realizo antes de ter realizado este segundo. E, portanto, eu vou precisar associar a execução dele à execução deste aqui. Então, eu vou ligar um relacionamento entre este e este aqui. Então, eu vou utilizar a lista de estudantes obtidas aqui e selecionadas no objetivo 2 para coletar dados.
Então, para compreender a motivação dos estudantes, eu vou precisar elaborar questionário para submissão aos evadidos. Depois, entrar em contato com evadidos e solicitar, convidar para participação na pesquisa, submeter questionários a partir das respostas dos questionários, selecionar 2 grupos de 7 evadidos que representem diferentes instituições e diferentes motivações. Para evasão. Entrevistar grupo de evadidos selecionados. Entrevista por telefone. Por que entrevista por telefone? Porque a literatura já vai ter me mostrado que eu não consigo efetividade de entrevistas por meio eletrônico, muitos se recusam, e que por telefone eu consigo estabelecer uma conversa, um diálogo que pode me permitir extrair os dados que eu preciso. Como são cursos à distância, você vai ter uma base geográfica muito dispersa de estudantes, provavelmente. Então, a entrevista por telefone vai ser um meio eficiente de chegar até essas pessoas sem ter que viajar muito para encontrar essas pessoas, né? Muito bem. Com isso, eu vou conseguir compreender a motivação dos estudantes. Então, eu vou incluir aqui mais um tópico, que é fazer uma análise crítica dos dados coletados. Então, eu consegui analisar projetos pedagógicos e dados gerais, depois eu consegui analisar as percepções dos envolvidos. Por fim, eu tenho uma comparação e aí essa comparação ela vai depender dos dados que eu obtive daqui, e também vai utilizar as análises das percepções dos evadidos.
que participaram por meio de questionário e das entrevistas. Ok? Realizar a triangulação dos dados do PPC, do registro acadêmico e das percepções dos evadidos, categorizar os motivos de cada modalidade de oferta, EAD versus presencial, comparar motivos e identificar possíveis diferenças, gerar conclusões. E com isso, entender ao objetivo principal. Muito bem. Então, recapitulando, eu vou diminuir a imagem aqui a partir de um problema que nós já discutimos antes. Eu defini um objetivo principal. Nesse objetivo principal, eu defini objetivos específicos, que são etapas, e no desenho da pesquisa, eu fui desenvolvendo os procedimentos que me apontam que documentos eu preciso buscar, que referenciais bibliográficos eu preciso buscar, o que eu tenho que fazer quando eu desenvolver essa pesquisa de referencial de documentos, quer dizer, como é que eu vou tratar os dados, a sequência lógica de ligação entre a identificação de cada objetivo e o que eu preciso extrair em cada um desses objetivos para que eu consiga, então, executando essas etapas, cumprir o atendimento ao objetivo principal. Então, com isso, eu tenho um mapa que me diz, no desenvolvimento da pesquisa, o que eu preciso fazer em cada etapa. Então, aqui já fica fácil saber, olha, primeira coisa que eu vou ter que fazer na hora da execução da pesquisa, eu vou ter que buscar referências bibliográficas específicas, não mais sobre evasão, para construir a minha justificativa, para construir o meu referencial teórico, mas referências específicas que me permitam mapear motivos de evasão na literatura. Então, eu vou buscar em base de dados, definir uma busca de 5 anos, vou buscar por evasão em cursos de pedagogia, vou selecionar os trabalhos que encontraram, somente os trabalhos, posso colocar aqui, de campo, que encontraram fatores ou motivos de evasão. Depois eu vou organizar um quadro com os principais motivos ou fatores que eu encontrei nesses trabalhos. A partir disto, este objetivo ele vai ser importante para eu criar o questionário no objetivo 3. Então, eu vou precisar ligar o objetivo 1. Eu vou precisar ligar o objetivo 1
ao objetivo 3 também. E aí eu posso definir aqui, vamos tentar tirar ele aqui. Que vai oferecer subsídios para a elaboração do questionário e do roteiro de entrevistas. Então, ao mapear os motivos na literatura, eu vou ter elementos para poder montar o meu questionário e para poder montar o meu roteiro de entrevista, que vai ser útil para coletar os dados no objetivo 3, ok? Isso também vai me oferecer subsídios para o objetivo 2, a análise dos PPCs, né? Subsídios dos dados de registro acadêmico. Muito bem. Agora, então, eu estabeleci todos os relacionamentos dos objetivos. Então, o objetivo 1, quando eu mapear a literatura, eu vou estar gerando subsídio para analisar a PPC e para analisar os dados de registro acadêmico. Também vou estar gerando subsídios para criar o meu questionário e meu roteiro de entrevista, ou seja, para saber o que eu vou perguntar para os participantes. Depois eu vou utilizar os dados obtidos e analisados dos objetivos 2 e 3 para poder fazer a minha análise comparativa e responder ao objetivo principal. No final, eu vou ter um mapa, sem possibilidade de leitura, só para vocês entenderem, que descreve todo o meu processo de pesquisa, né? Incluindo procedimentos específicos que eu tenho que realizar para, durante o processo de pesquisa, conseguir a coleta e a análise de dados.
um objetivo 1